Tudo bem, pessoal? Quero falar hoje sobre a causa palestina, a guerra que teve desde 1948 até hoje, que a gente está passando por esse período difícil que a gente se encontra. Por que não deu certo a divisão da ONU? Quais foram os motivos por detrás disso? Mas antes eu fiz um cronograma aqui rapidinho para dizer quando que iniciou praticamente esse conflito entre judeus e árabes muçulmanos, que tem essa data aqui, ó, 1928, que é também conhecido como Massacre de Hebron. O Massacre de Hebron de 1929. Ocorreu em 24 de agosto de 1929, quando uma multidão de árabes atacou a comunidade judaica em Hebron, sob o mandato britânico da Palestina. Entre 67 e 69 judeus foram mortos, e muitos outros ficaram gravemente feridos. Esse ataque foi parte de uma onda de violência em várias cidades, motivada por tensões religiosas e políticas. Os seguidores de Ajamil al-Husseini, ou então Mafti de Jerusalém, tiveram papel importante na incitação e liderança dos ataques. Então ele é o iniciador da revolta árabe muçulmana contra os judeus. Ele cria o jihadismo moderno que vai dar no Hamas. E o plano do Hamas é justamente igual ao dele. Quando turbas lideradas por Haq Amin Hussein, o líder da causa palestina, o primeiro líder, também foi presidente da Liga Árabe. Ele foi SS nazista. SS nazista. Ele morou com Adolf Hitler entre 41 e 45. Então ele ficou todo o período da guerra na Alemanha. Ele visitou campos de concentração. Ele tinha esperança então que os nazistas ganhassem e levassem e pudessem fazer então o genocídio no Oriente Médio. Porque quando a Alemanha perde a guerra, ele volta para o Oriente, ele vai para o Iraque, faz o Farhud, começa então a perseguir judeus. O Farhud foi um massacre contra a comunidade judaica de Bagdá, no Iraque, ocorrido nos dias 1 e 2 de junho de 1941. Durante esses ataques, dezenas de judeus foram mortos, centenas ficaram feridos, lojas e casas judaicas foram saqueadas e destruídas. O contexto do Farhud envolve a instabilidade política do Iraque durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente após um golpe de Estado liderado por Rashid Ali al-Khailani, que tinha posições nacionalistas e era contrário aos britânicos. Os judeus foram injustamente acusados de colaborar com os britânicos, o que aumentou o ódio e levou ao massacre. Nesse episódio conhecemos a Operação Babilônica, onde através do Mossad milhões de judeus puderam fugir do Iraque. E continua a guerra dos nazistas contra os judeus. Mas ele iniciou tudo em 1928, praticamente isso. Tu vai ter sim a primeira revolta em 1920, que é conhecido de Nabi Musa, que é referência inclusive a Moisés, onde eles iniciam um primeiro levante contra os judeus em 1920. E essa revolta acaba nesse próximo conflito, que é 1928. A gente vai ter mais ou menos um massacre em Jerusalém, Hebron, Haifa, uma organização que era então para combater os judeus que estavam comprando terra através da agência judaica, estavam comprando terras. Porque até 1948, se vocês falarem em expulsão, em limpeza étnica dos judeus, eu gostaria que tivesse no comentário quando e aonde. Os judeus compraram todas as terras. Eu fico perguntando para a história do Brasil, onde que português comprou terra de indígenas? De Tupi-Guarani, Tamoios. Alguém gostaria de me dizer se os portugueses compraram? Se nos Estados Unidos também compraram dos indígenas a terra? Os judeus compraram e pagaram caro. E quem conhece a história sabe muito bem que os latifundiários no tempo do Império Otomano, esses árabes, venderam a preço caríssimas as terras, porque a agência judaica estava comprando terras para ajudar judeus. Como no Brasil, todo judeu ou descende de Erechim, Erebango, Quatro Irmãos, todas as terras compradas pelo Barão Hirsch, que depois Theodor Hess vai ter uma conversa com ele, e eles entram até em conflito
Por que não comprar terra na Palestina? Então ali eles começam então a comprar terras na Palestina, compraram no Brasil, compraram na Argentina. Então eles compraram terras, certo? Com dinheiro, entendeu? Ninguém entrou roubando nenhuma terra. É isso que vocês têm que entender, principalmente acadêmicos, que dizem que simplesmente Israel nasceu de uma invasão. Tu tem notas fiscais, foi comprada essa terra no tempo do Império Otomano e os árabes se aliaram com os ingleses. Os árabes, eles se alinham com os ingleses. Tanto é que a gente vai conhecer o Lawrence da Arábia. Tudo foi formado graças ao inglês, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia. Tudo foi formado, tudo é uma criação artificial da Inglaterra. A Carta Balfour, que não serviu para nada, foi graças a Chaim Weizmann, que na Primeira Guerra Mundial era um cientista, e da casca da banana ele conseguiu fazer acetona. Isso ajudou os ingleses a produzirem bombas. Então a rainha pergunta, o que tu quer em troca? Ele falou assim, eu quero que a Inglaterra se comprometa a ajudar o meu povo. Como ele ajudou a Inglaterra, foi isso aí que ele fez. Por isso que teve a Carta Balfour, por causa de Chaim Weizmann. Então vamos entender a história. Vamos entender um pouquinho da história. Não serviu para nada, porque os ingleses, depois com o Hamim, esse que começou, esse que também não vai aceitar a proposta Plio dos ingleses, onde somente nas terras compradas iam se fazer Israel. E ele não aceitou o líder Amin Haj Hussein. Mais ou menos isso. A proposta Peel. A proposta Peel, apresentada pela Comissão Peel em 1937, era um plano britânico para dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com uma parte sob controle britânico. Com uma área muito inferior à proposta realizada pela Comissão dos 12 Delegados da ONU, em 1948, os líderes árabes rejeitaram a proposta principalmente porque se opunham à divisão da Palestina e à criação de um Estado judeu naquela região. Eles consideravam injusto perder parte de suas terras históricas e temiam que a partilha abrisse caminho para mais expansão judaica no futuro. Os árabes defendiam que toda a Palestina continuasse como um Estado árabe independente, sem divisão territorial. Então a gente pode ver que a partir de 47, esse mapa ele é muito maior do que o plano Peel de 1936. Isso prova que quando eles falam, quando a retórica é que a divisão foi injusta, é mentira. Por que eles não aceitaram o plano da Inglaterra de 1936? Porque eles não queriam um Estado judeu, um Estado, porque seu líder foi SS nazista. Ele importou a guerra nazista, ele criou uma guerra nazi-islâmica. Ele traz isso, ele importa o nazismo e ele cria então o nazi-terrorismo, que é trazer as ideias justamente do islamismo e associa com o nazismo, já que os judeus foram expulsos da Arábia na criação do islamismo. Há um genocídio, uma limpeza étnica por parte dos primeiros muçulmanos contra judeus, que inclusive foram para Jerusalém os sobreviventes e lá vão receber a futura colonização e expansionismo árabe-muçulmano. Para quem quiser saber quem é o nome desse líder que esteve então envolvido nesses 3 primeiros conflitos, onde se começa a ideologia do Hamas, porque ele inicia a guerra contra os judeus. Não é que começou aqui em 1948 na partilha. Isso aí começa muito antes, 30 anos antes, quando ele diz, os judeus eles querem destruir a mesquita de Al-Aqsa para se fazer o grande templo. E se isso fosse verdade, em 1967, quando os judeus chegaram em Jerusalém, eles poderiam ter destruído a mesquita de Al-Aqsa. Mas o que fez Moshe Dayan? Ele deu a chave para a Jordânia cuidar, respeitando a mesquita de Al-Aqsa e a Esplanada das Mesquitas, que é uma entidade que até hoje está sendo estudada, esse tipo de construção, que é um tipo de construção bizantina, porque quando os Omíadas eles invadem a Palestina para fazer a sua colonização, expansionismo árabe-muçulmano, os judeus ajudaram eles, porque os judeus eram tão oprimidos pelo Império Cristão, os bizantinos,
que eles ficaram aliviados quando a colonização árabe chegou na Palestina. E eles auxiliaram, inclusive os Omídas. Tem uma matéria no meu vídeo, vocês podem acompanhar, onde foi achada uma moeda com a menorá, onde os Omídas agradecem aos judeus e fazem mais ou menos como a Inglaterra fez com Hai Weizmann, perguntando o que vocês querem. A gente quer a reconstrução do nosso templo. E há uma placa em árabe que diz Bet HaMikdash em árabe. Tá no meu canal, vocês podem acompanhar o último vídeo. Tô continuando, pessoal, ó. A gente vai ter depois a esquerda e o plano Oslo. A gente vai ter aquele acontecimento com Isaac Rabin, sim, a gente vai ter esse acontecimento, mas a esquerda ainda vai continuar com seus planos para criar a Palestina. E aqui eles criam praticamente a Palestina porque o Egito, que estava com a faixa de Gaza, e a Jordânia, que estava com a Cisjordânia, não criaram a Palestina. Então, eles devolvem a Palestina, eles devolvem a Cisjordânia e Gaza, e aí então Israel cria o plano Oslo junto com Arafat. A gente tem o Bill Clinton, aquele encontro do Arafat com o Bill Clinton. E aí tu tem o plano, os últimos planos da esquerda, que é com Ehud Barak, onde realmente se oferece Gaza, Cisjordânia, Jerusalém, mas não o bairro judaico. O Arafat não aceita porque ele quer o bairro judaico, onde tem o Muro das Lamentações. Então isso ficou muito complicado, porque a esquerda pode fazer tudo, menos dar algo que é culturalmente judaico, historicamente comprovado, que é o Muro das Lamentações. Eles queriam o Muro das Lamentações. E o que acontece? O Arafat, quando ele morre em Paris, ele tem 8 bilhões na conta dele. A filha dele agora está em Paris e é bilionária com todo esse dinheiro que vem dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da União Europeia, do Catar. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares. O que eles fazem com esse dinheiro? O Arafat está na conta da família dele. 8 bilhões. Então o que a gente vai esperar? É uma causa que é extremamente lucrativa para eles. É altamente lucrativa. Então o que acontece? Nesse plano, o Ehud Barak, ele não tem como, ele não tem, o Arafat não consegue aceitar a proposta dele, que é, naquele tempo ainda a faixa de Gaza era ocupada, eles iam desocupar toda com indenizações ainda. E já que o Arafat não aceitou, o plano de Ehud Omer em 2008 era tentar convencer eles: olha, vocês não quiseram aceitar só por causa do nosso bairro, que é o judaico. Tudo bem, a gente vai internacionalizar. Jerusalém, a gente não vai ter mais nada a ver. Vai ser uma coisa internacional. Mas daí já era o Mahmoud Abbas. Ele não aceitou. Ele não aceitou 2008, que era Gaza, toda a Judéia Samária, que a gente chama de Cisjordânia, indenizações para UNRWA, para todos os ditos palestinos, e fim da expansão de Israel na parte da Judéia Samária. E se então fazer esse plano, ele não aceita. Por quê? Porque é bilionária a causa palestina. Tu ganha bilhões e bilhões dos Estados Unidos, da União Europeia, vem Japão, Noruega, tu tem bilhões vindo do mundo inteiro, do Catar. Por que tu vai acabar essa guerra? Tu vai ficar pobre. Eles são bilionários. Até hoje, o Mahmoud Abbas, a OLP, financia todos aqueles que matam um judeu. Ainda eles recebem mais ou menos entre 10 mil dólares por mês por judeus que eles matam. E por fim, pessoal, olha que a gente vai ver, ó, o último plano, eles aceitaram, não aceitaram em 2019, Mahmoud Abbas não aceitou. A gente vai ver a última proposta de paz, era justamente para frear a expansão na Judéia Samária e aumentar a faixa de Gaza. Não aceitaram, porque é bilionária essa causa. Então, a gente continua falando um pouquinho sobre isso, e eu espero que vocês estudem um pouquinho e a gente comece a entender um pouquinho mais sobre o Oriente Médio. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Se gostaram do vídeo, por favor, não deixem de curtir, de compartilhar, da gente poder debater esse assunto que é tão importante. Obrigado, até a próxima.